Como se preparar para o primeiro boletim escolar do ano? Então, a primeira pergunta aqui que eu quero fazer para vocês: por que se preparar para o primeiro boletim escolar é importante? Eu vejo que tem mães que não se preparam e os sentimentos que elas me contam depois são muito piores do que se elas tivessem se preparado. Coisas como angústia, ansiedade, aflição, decepção. Então tem muitos sentimentos ali envolvidos que eles podem ser resolvidos com uma preparação diferente, com uma consciência diferente um pouquinho antes do boletim escolar chegar. Eu gosto de fazer uma analogia aqui, vamos ver se ela ajuda vocês a refletir de um outro jeito. Imagina a seguinte situação: você tem um compromisso muito importante e aí você foi lá, se arrumou, está preparado para ir para uma entrevista de emprego ou, sei lá, só um jantar de negócios importante, não sei o que você faz. A gente tem mães empreendedoras, a gente tem outras mães aqui também que estão buscando uma recolocação, enfim, eu bato papo aí, então eu sei um pouquinho. Mas enfim, você está indo para um compromisso importante e de repente, não mais que de repente, começa a chover no meio do caminho e você não tá com o seu guarda-chuva. O que você tem que fazer aí? Eu sei, pera aí, gente. Pode parecer que guarda-chuva tem a ver com o que eu vou falar de boletim escolar, mas vocês vão entender quando eu chegar no ponto. Você tá sem guarda-chuva, você é obrigado ali ou a parar e esperar a chuva passar em algum lugar, ou, não sei, se você tem um pouquinho mais de condição financeira, tá com o celular com bateria, você pode pedir um Uber para tentar chegar lá, ou você pode ir na chuva mesmo e se molhar. Mas só que nenhuma dessas três alternativas são alternativas que têm a ver com a expectativa que você tinha de chegar naquele seu evento importante, arrumado do jeito que você tinha imaginado na sua mente. E quando você está com guarda-chuva, começou a chover, você só tira o guarda-chuva da sua bolsa, do seu bolso ali, onde você está carregando a sua mochila, abre o guarda-chuva e continua o seu trajeto normalmente. Se não for aquele toró que parou a cidade, você continua o seu trajeto normalmente. E por que eu estou falando isso? Porque eu acho que essa preparação para o boletim escolar é como se fosse o guarda-chuva, né? A gente precisa saber exatamente aonde a gente quer chegar. Então, qual que é o seu objetivo com o seu filho? Por que você acha tão importante que ele estude? E aí, quando você tem essa visão de longo prazo, fica muito claro que, às vezes, uma chuva ou uma nota baixa ou uma hemorragia no boletim escolar, como eu já ouvi a Aline de Rosa falando, não vai ser um problema ali. Porque você já estava preparada, e você sabe que isso pode acontecer. E quando você está preparada, você sabe que você tem as ferramentas certas. Eu vou falar sobre isso aqui bem lá pro final, eu deixei pro final porque eu acho que tem bastante coisa pra gente falar antes, então eu preciso que você me acompanhe para entender tudo, mas eu vou dar ferramentas para vocês estarem muito preparadas para esse momento que é a chegada do boletim e o que vocês podem fazer. Eu sei também que muitos alunos têm medo de entregar o boletim escolar para os pais, e isso é um medo muito comum, principalmente nos mais novos, mas eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas aqui sobre quais eram, o que vinha na sua mente quando as palavras boletim escolar apareciam, e aí vocês já vão saber também. Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, tem umas 10 respostas aqui que foram bem legais. E a primeira pergunta que eu tenho para você é: qual que é a sua expectativa no longo prazo, assim? O que você espera do seu filho? O que você quer que aconteça com ele? E por que você está ali investindo na educação dele? Talvez, se você já assistiu a live que eu falo sobre o exercício prático para despertar o gosto pelos estudos, e se você fez o exercício com você como eu recomendo, talvez você tenha essa resposta mais clara aí na ponta da língua, quais os motivos pelos quais você acha que é importante que o seu filho estude, e você já fez um alinhamento de expectativas com ele. O que você faria de diferente no lugar dos seus filhos? Quando você olha para o seu filho e pensa o que você faria de diferente, você está criando uma expectativa baseada na sua projeção de como que você era, com as suas histórias, com a sua bagagem emocional, numa criança, numa pessoa que não tem nada a ver com você. Na verdade, tem a ver porque tem a sua genética, mas essa pessoa não passou pelas mesmas coisas que você passou, que provavelmente fizeram você tomar as decisões que você tomou, que consequentemente levaram as notas que você tinha. Ela não estudou no mesmo colégio, ou mesmo se for no mesmo colégio, com alguns pais que querem deixar a tradição, não eram os mesmos professores, provavelmente. Ou se eram os mesmos professores, eles não eram os mesmos professores porque eles mudaram, eles tiveram novas experiências. Tudo isso muda completamente. Então, não dá ali para você colocar suas expectativas no seu filho desse jeito, né, do que você faria. Por que
essa expectativa é um problema? Porque traz frustração, né? Então você coloca uma expectativa, nossa, eu quero que meu filho seja desse jeito, fazendo desse jeito, tirando essas notas, e aí chega um boletim diferente, você se frustra, se decepciona e acaba brigando com seu filho por uma história que você criou na sua cabeça que ele nem sabia, que ele não faz ideia, porque por mais que você fale, eu era bom aluno, ele não consegue entender isso, porque é difícil para as crianças entenderem o tempo, primeira coisa de tudo, porque biologicamente o córtex pré-frontal, que é essa parte aqui que determina, entende tempo e toma decisões, não estava 100% formada. Então, não está 100% formada. Até os 28 anos não se formou ainda. 25, 28, varia de pessoa para pessoa, né? Mas, então, essa criança ali, você está pondo uma expectativa, tentando explicar algo que para ele é muito abstrato. Então, essas expectativas, eu vou falar um pouquinho das expectativas deles também, tá? E esses sentimentos que vocês têm aí de expectativa, de querer que ele vá melhor, tem que entender por que vocês têm esse sentimento. Pelas minhas pesquisas, o que eu converso muito com as mães, eu percebo que elas têm esse sentimento de frustração e elas criam essas expectativas porque em algum momento elas criaram uma imagem de o que seria a mãe perfeita, a mãe ideal. Ali naquele momento, com a nota vermelha, ela sente como se o sonho inteiro dela de ser uma boa mãe estivesse indo por água abaixo, né? Simplesmente por conta de 12 números ali, né, ou algumas dezenas de números espalhados num papel que não dizem nada sobre quem é o seu filho ou sobre quem é você como mãe. Acho que esse é o ponto principal aqui de hoje. Se tiver uma coisa para vocês saírem daqui, é com essa informação aqui que eu acho que ela é super importante. A nota ela é só um indicador de se o seu filho está indo de acordo com o que a escola gostaria por N motivos ou não. Ou, na verdade, primeira coisa, na verdade, uma das funções das provas e das notas pelo menos da prova, né? É o professor entender quanto que a aula dele está dando o conteúdo necessário para que a turma adquira aquele conhecimento. Então, e a gente acaba pegando a nota da prova e colocando a culpa como se fosse só no aluno. Ou a mãe pega o boletim e pensa, aonde foi que eu errei? E pode ser que ela não tenha errado nada. Pode ser que ela não tenha errado absolutamente nada. E agora eu vou falar um pouco sobre as expectativas dos alunos, né? Ou dos seus filhos. No ano passado passaram 164 alunos aqui, se eu não estou enganado. Ao longo de toda a história da PIB Educacional foram mais de 700 alunos. Eu ouvi centenas deles e para entender um pouquinho de expectativas, né? Não vi hoje, mas estou falando de um pouco da história que eu tenho aqui na minha mente. Muitos deles têm expectativas completamente diferentes dos pais, né? Alguns olham e falam, 5 bola passa, né? Quer dizer, tirei 5, que na média do colégio é 5, passei, tá bom. Porque eles querem viver as coisas de fora da escola. E é engraçado quando você vai fazer entrevista com eles ou perguntar, eles normalmente olham para a janela. É muito engraçado, eles olham para a janela quando eles vão ali falar sobre as coisas que eles queriam fazer, porque eles sentem presos ali. E é importante lembrar que a adolescência é um momento de descoberta, de entender o seu lugar no mundo. E aquilo ali, aquela nota é algo muito abstrato que a gente acha importante, porque a gente passou por aquilo, estudou de alguma maneira, viu como aquilo é importante muito depois. E é difícil para eles terem essa projeção de futuro. Então a gente precisa ajudar as crianças e adolescentes a entenderem a importância disso hoje. Eu vejo muitos pais que começam a falar da importância do estudo no futuro e não percebem que se você falar a importância do estudo hoje, vai ser muito mais poderoso, muito mais persuasivo para o seu filho estudar mais. Então, por exemplo, sei lá, você sabe com o que seu filho está preocupado hoje? Muito provavelmente, quarta-feira, ele está preocupado com o que ele vai fazer no final de semana, né? Eu aposto com vocês. Eu tenho certeza que não tem um filho aí que já se preocupou com o que vai fazer nas férias. Eu fiz uma pesquisa com algumas pessoas e entendi assim quais sentimentos ou que palavras vinham na cabeça deles quando a palavra boletim escolar aparecia. E as respostas foram abaixo da média, recuperação de matemática, entregar ou não para os meus pais, alterar a nota, mudar de casa, morte ou chinelo. E o Denis falou aqui, o que você falou, Denis? Não mostrar pra minha mãe também. O Denis também falou isso. Mas tá ligado ao, tipo, vou morrer. O Denis também achava que ia morrer se mostrasse o boletim com as notas vermelhas pra mãe.
E isso é algo que acontece muito com eles. Eles têm muito medo do que os pais vão pensar. Ao invés deles conseguirem chegar lá e mostrar um boletim e a gente ter uma discussão ou uma orientação dos pais para entender, filho, o que aconteceu aqui? Vamos tentar fazer isso aqui de um outro jeito? Não, eles veem sentimentos ruins, eles não entendem o boletim como algo que serve para que eles melhorem, né? O boletim é encarado como algo ruim, algo perverso, algo da morte, né? Tipo, o boletim leva à morte, o chinelo, dor, tudo aqui são todos sentimentos ruins. E eu fiz essa pesquisa, gente, não foram com os meus alunos aqui, não. Eu fiz essa pesquisa com os meus amigos que são empresários, empreendedores, trabalham em multinacional. Então são pessoas, assim, que eu considero super bem-sucedidas, que têm uma memória muito ruim do que é o boletim escolar e a gente precisa mudar isso. O boletim é o feedback. Sabe quando aquela pessoa que chega e fala, pô, cara, posso te dar um toque, né? Você tá fazendo isso errado e aquilo te ajuda? É o boletim. O boletim, ele tá aqui para te ajudar. Então a gente precisa mudar esse sentimento ruim que está atrelado ao boletim. Isso vai mudar completamente o clima na sua casa, principalmente nas épocas que o boletim sai, porque as pessoas ficam tensas, o aluno fica ali tenso porque ele tem que estudar e o pai fica tenso para ver se o boletim vai vir, e aí fica todo mundo daquele jeito e de repente acontece alguma coisa e né, o pessoal já grita e briga por qualquer coisa e o tempo fecha ali na casa, sabe? Você vê o clima ruim, você entra e você fala, putz, tem alguma coisa errada aqui. O que você pode fazer praticamente agora que, enfim, você já entendeu essa questão do sentimento relacionado ao boletim? O que você pode fazer para mudar isso, né? Então a primeira coisa é, você pode sim acompanhar o seu filho mais de perto, tá? Para que as expectativas estejam alinhadas. Pergunta para ele o que ele espera do boletim dele. Isso vai ajudar muito, 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 muito. Porque se ele falar para você, ah, mãe, 5 bola passa, por exemplo, né? Você já sabe o que você tem que esperar. Aí não adianta você se desesperar e falar, não, filho, isso não vai dar certo. Calma, tem outras estratégias. Aí você pode olhar a live do Como Despertar o Gosto pelos Estudos, né, o exercício prático, que isso vai te ajudar muito, tá? Antes de você começar a tentar convencer ele de que aquela nota não é boa o suficiente. Mas pergunta pra ele, entende as expectativas. E quando o boletim chegar, aí eu já tô pulando um pouco mais pra frente, mas quando o boletim chegar, faz uma autoavaliação com ele. Não dá uma bronca. Pede pra ele te explicar, mas não, olha, me explica aqui o que aconteceu nesse boletim. Filho, vem cá, vamos tentar entender. O que aconteceu aqui? Por que você tirou essa nota em português? Por que você acha? Ó, eu não tô brigando com você. Eu tô falando aqui tranquila. Eu quero saber, eu quero te ajudar a entender por que isso aconteceu e entender o que a gente pode fazer pra isso mudar. Se você quiser, faz umas respirações antes para estar mais calmo, porque isso vai te ajudar. E faz isso matéria por matéria. E pede para ele fazer uma autoavaliação. Gente, segundo a pesquisa Visible Learning, que estudou durante 20 anos, sei lá quantos milhões de metadados para entender o que mais influenciava a educação de uma criança, fora um grupo de professores que fala a linguagem do aluno e conversa entre si, e um professor que fala a linguagem do aluno independente do grupo, a autoavaliação é uma das ferramentas mais poderosas que você, mãe, pode dar para o seu filho, que você pode dar, não precisa ser escola. Então, ajuda ele a entender essas coisas e você pode, junto com ele, tentar traçar um plano de ação. Ok, então vamos escolher aqui 3 matérias, se obviamente não estiver pegando fogo. Se estiver pegando fogo, me procura. Mas se tiver 3 matérias em normal, vamos escolher 3 matérias aqui para você melhorar as notas, né? O que você vai fazer de diferente do que você já fez para isso acontecer no próximo? Então, você pode proporcionar essa autoavaliação do seu filho, isso vai ser fantástico para ele, tá? E agora, vamos lá, eu tenho alguns exemplos, algumas situações possíveis. O seu filho continua na mesma escola. Aí tem 2 possibilidades aqui, né? Ele continua no mesmo ciclo, então ele continua ou no ensino fundamental 1, ou no ensino fundamental 2, ou no ensino médio, ou ele mudou de ciclo. Se ele continua no mesmo ciclo e ele sempre foi mal, ou ele vem vindo mal, o importante é você entender quais são as matérias de base que atrapalham ele a melhorar agora, porque sempre o problema começa na base e, assim, quando não resolver a base, os fundamentos ali da matéria, você não vai conseguir resolver isso no longo prazo, tá? O que você pode fazer aí? Marca uma conversa com a coordenação, com o professor da matéria que ele está indo mal, e tenta trabalhar em equipe. Vai ser a melhor coisa que você pode fazer. Trabalhe em equipe e mostra para o seu filho que vocês estão juntos para ajudar ele, tá? O que mais que você pode fazer aqui nesse caso específico dele estar na mesma escola e continuar no mesmo ciclo de uma sequência de estar indo mal?
Você pode fazer o exercício prático, que eu já falei várias vezes aqui, mas esse pode te ajudar para entender quais são os motivos dele, por que ele vai tão mal. E isso vai ajudar muito a ele melhorar, tá? E aí agora o ponto importante. Você precisa entender como que funciona a média do colégio do seu filho. E aqui não dá para eu te explicar porque, nossa, gente, cada colégio funciona de um jeito. Tem colégio que soma, é uma prova, acabou. Não, final do bimestre, sei lá, por exemplo, eu estudei no Bandeirantes, né? No Bandeirantes, quando eu estudei lá, eu fui pra lá porque tinha uma prova e essa prova determinava sua média e era maravilhoso. E eu escolhi ir pra lá porque eu falei, nossa, não vou ter que ficar fazendo um monte de trabalho, né, participando de um monte de coisa, é só fazer uma prova e acabou. Depois do primeiro bimestre eu percebi que essa uma prova significava eu fazer muitas coisas ao longo do caminho para eu conseguir ir bem nessa prova. Né? Mas eu tinha uma ilusão ali e acho que minha mãe tentou me explicar, mas eu não ouvi. Então, você precisa entender a média. Por quê? Depois, o Bandeirantes mudou, tá? Como é que funcionam as médias dele. Outros colégios também são diferentes. O Porto Seguro tem uma média completamente diferente. Tem colégios que eu já vi que tem um fator multiplicador, que tem uma nota, bônus, que tem um monte de outras coisas. Cadê? Eu vou até pegar aqui, ó. É o que eu já fiz. Eu fiz um mind map aqui pra eu entender aqui, pra eu tentar falar tudo. E aí, ó, tem colégio que avalia prova, tem colégio que avalia tarefa, tem colégio que avalia trabalho, tem colégio que avalia participação, tem colégio que tem pontos extras de, sei lá, ou feira de ciências, ou uma avaliação especial que acontece, né? Então, para cada uma na primeira coisa, você tem que entender qual que pesa mais na média do seu filho, pra gente conseguir começar a trabalhar a melhora de nota dele nas partes que pesam mais, ou que vão trazer mais resultado. Então, tem escola que a participação conta tanto quanto a nota na prova. Tem escola que eles dividem. A primeira prova tem um peso menor, a segunda prova tem um peso maior e a participação tem um peso de 1/3 ali. Enfim, participação pesa. Você precisa sim entender como que é a média para começar a trabalhar com seu filho, por onde a média dele vai subir mais rápido. Eu tenho um aluno, por exemplo, que só o fato dele fazer pergunta na sala de aula e entregar um trabalho, né, já melhorou a nota dele, acho que era quase 100%, ele quase dobrou de nota, porque ele foi mal numa prova só que não tinha entregado nenhum trabalho. No final, ele foi mal na prova porque ele não tinha entregado nenhum trabalho, então quando ele começou a fazer os trabalhos, ele melhorou na participação e ele melhorou na nota, né? Então, às vezes, um fator que você muda ajuda o seu filho a melhorar muito o boletim dele. Eu tô falando desse exemplo aqui porque tem outra coisa também, uma outra orientação que você pode dar pro seu filho, que é começar a prova dele pelas perguntas que são mais fáceis para ele e que valem mais. Então, por exemplo, tem um colégio que começa com as provas e na prova começa com os testes e os testes valem menos. Mas aí se a pessoa não tem estratégia, ela começa a fazer os testes, ela fica cansada, quando ela chega nas questões escritas, ela tá super cansada e aí ela perde nota por besteira. Quando você aprende a começar pelas matérias mais fáceis para você e que valem mais, você muda isso e isso muda também os seus pontos na prova. Às vezes é uma mudança de estratégia e, se você quiser, eu tenho um vídeo no YouTube que o título é 3 dicas para melhorar a nota na prova sem estudar. Esse é um vídeo para os meus alunos que eu coloquei lá faz tempo, mas as dicas ainda são válidas e verdadeiras. Os professores ficam bravos com esse título, mas eu te garanto que se você assistir, você vai ver que é a melhor das intenções e eu não falo nenhum truque sujo assim para eles melhorarem a nota. São só reflexões de uma maneira um pouco diferente, com um título que eles gostam. Porque quando eu falo isso, eles ficam malucos. Então, aí, por exemplo, trabalho. E aí eu vi uma mãe recentemente falando de a filha estava fazendo um trabalho e a amiga dela atrapalhava muito ela. Na verdade, a menina não fazia nada. E isso também faz parte do que o seu filho precisa aprender. Porque às vezes no trabalho, você vai trabalhar com pessoas que não fazem nada e querem o crédito. Aconteceu comigo. E eu trabalhei em multinacional com o melhor RH do Brasil e tinha gente lá, não vou citar nomes, não tem necessidade, né? Mas tinha gente lá que, cara, não trabalhava e eu tinha que fazer a parte do cara. Né? Obviamente, eu aprendi ali, junto com a minha chefe, né? Porque eu fui falar com a minha chefe, eu aprendi como que eu fazia para mostrar e deixar claro para as outras pessoas que quem tinha feito aquele trabalho era eu e que a outra pessoa estava lá de coadjuvante. Foi um dos motivos que eu ganhava os projetos melhores também, né? As pessoas sabiam que eu trabalhava mais. Mas você precisa orientar o seu filho, não para brigar com essa pessoa, porque às vezes esse relacionamento que ele tem é muito importante, mas para que o seu filho entender que priorizar esse relacionamento vai prejudicar a nota dele. E se ele estiver tudo bem com isso, ele precisa aprender a lidar com esses sentimentos, porque ele está tentando achar o lugar dele no mundo.
Aí, no outro caso, se o colégio do seu filho cuida de tarefa, por exemplo, fazer lição de casa dá ponto. Aí você precisa entender aqui que... foi uma pergunta que veio no Instagram hoje, que foi ótima, inclusive. A mãe falando que... Como é que era? Eu vejo que ele tá fazendo as tarefas, mas eu fico aflita porque eu não sei se as tarefas estão certas. E aí, pra vocês todas, e todos, né, porque os pais também têm que estar aqui, a tarefa de casa não é para ela estar certa ou não. A tarefa de casa ela precisa ser feita. Ponto. Só isso. Depois, ela precisa ser corrigida pelo professor, pelo aluno, na sala de aula, de algum jeito. E é essa correção que é a parte mais valiosa. O executar a tarefa cria o hábito. E é importante o seu filho criar o hábito. Mas corrigir a tarefa é o que vai trazer os ensinamentos para ele. É o que vai fazer ele aprender. Porque ele tentou fazer... Ele corrigiu e ele viu que ele estava errado por algum motivo, e aí ele precisa refletir, e aí sim que ele solidifica aquele conhecimento, né? E é importante também você estar certo o tempo inteiro, traz um peso para a tarefa de casa, para a lição de casa, que é descomunal e é muito pesado para uma criança, é pesado para um adulto. Gente, um adulto achar que tem que estar certo o tempo inteiro, e eu já passei por isso, tratei muito em terapia, mas você achar que está certo o tempo inteiro traz um peso muito grande. E isso vem, consequentemente, lá de trás, de questões que eu tinha com boletim, com nota e tudo mais. A minha irmã, por exemplo, eu estava conversando com ela sobre boletim, e ela falou que um dia ela pegou ranço de boletim, ela não queria mais nem saber. Ela falou, eu faço o que eu tenho que fazer, eu nem olhava o boletim, porque a minha mãe ficava tão estressada lá com ela, que ela falou, minha mãe estressa tanto, ela vai estressar de qualquer jeito, eu não vou nem olhar. Então, toma cuidado para você não ser essa pessoa, porque o estresse o tempo inteiro, a cobrança o tempo inteiro, acaba perdendo a efetividade da cobrança. Tem momentos que a gente tem que cobrar e tem momentos que tem que ser mais tranquilo, né? A gente precisa equilibrar tudo isso. Tem colégio que dá ponto de participação. Nesses casos, os alunos que mais sofrem são os alunos mais tímidos. E aí é importante que você, junto com a coordenação ou com o professor, crie, e com o seu filho também, né, inclui ele nisso, criem estratégias para que ele consiga ir tirar dúvida com o professor de algum outro jeito. Porque, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, eu tive uma aluna que eu demorei 6 meses, ela tinha uma nota baixa e era de participação, só que a menina fazia todas as lições. E ela sabia toda a matéria e eu falei, o que está acontecendo aqui? E aí, um dia, eu dava aula particular para ela, um dia eu fui descobrir que o problema dela era a falta, ela tinha muitas faltas. E eu perguntei para a mãe, falei, nossa, eu vi que ela tem muita falta, o que acontece? A mãe, como assim muita falta? Ela nunca faltou na aula. Eu falei, peraí. Aí eu fui perguntar, mas o que acontece? O que você tem esse tanto de falta? É que às vezes eu tenho vergonha de responder a chamada, aí eu só levanto a mão. E se o professor não olha pra frente, ele não vê a mão levantada, ele me dá falta. Eu falei, você não vai reclamar? Ela, não, Bruno, ela não conseguia nem responder a chamada, quanto mais ir lá reclamar a nota dela, né, a falta que ela tinha. Então, quando o seu filho tem um excesso de timidez, você precisa ajudar ele a superar isso. Eu recomendo, terapia sempre, né? Tem várias terapias diferentes. Às vezes, e eu era muito tímido, tá? Até o 6º ano, eu era muito, muito tímido. E eu fui num acampamento de férias, na época do Peraltas, que me ajudou muito. Lá eu, me soltei de um jeito impressionante, que me ajudou muito. Hoje eu faço o Peraltas acho que não tá mais ativo, pelo menos os monitores que eu conheço não trabalham mais lá. E eu acabei fazendo uma parceria com o acampamento NR. Mas eu vou falar mais dele depois, acho que vou fazer mais uma live só pra falar dele. E que vai ser muito legal, inclusive. E a outra coisa aqui, você precisa entender, às vezes, se o problema é nota de participação e seu filho participa demais, ou se ele chama muita atenção, você precisa entender quais emoções estão ali por trás, por que ele tá querendo aparecer tanto, quem que não tá ouvindo ele. Então, é isso, né? Quando a criança tenta se expandir demais ali na sala, às vezes é porque em casa não tem espaço. Eu já vi casos onde você entrava na casa e a mãe não parava de falar, nenhum momento, assim. E aí, quando chegava na escola, o aluno não parava de falar também, porque em casa ele não tinha voz. E aí, lá era o lugar que ele tinha tempo para ter voz, tinha local para ter voz. Então, eu não sei se esse é o seu caso, né? Mas se for, presta atenção. Pode ser que um dos problemas, se o seu filho participa demais, se ele é bagunceiro, pode ser uma resposta a algo que está acontecendo aí. Agora, tempo. Quando que você começa a se preparar para o próximo boletim? Quando que você ajuda o seu filho para se preparar para o próximo boletim, né? Muitos pais começam a se preparar logo no começo, assim, querem mudar a vida e que um aluno estude 6 horas por dia, porque eles eram muito estudiosos. Às vezes você não precisa mudar tudo, né? Você não precisa mudar completamente o jeito que você estuda. Eu vou te contar uma história. Eu
né, se você me acompanha aqui faz tempo já sabe, eu não era um bom aluno quando eu estava na escola, fui aprender a estudar só na faculdade. Mas quando eu estava na escola, a minha mãe dava aula de inglês para o meu professor de biologia. E um dia, quando chegaram minhas provas, era a primeira vez que eu estava tendo prova com ele, eu acho, e ele chegou para minha mãe e falou assim: olha, Marilena, preciso conversar com você sobre o Bruno, as notas deles não estão boas, se ele continuar estudando só uma semana antes da prova, não vai dar certo, viu? Aí minha mãe começou a dar risada, falou: Juvenal, então, o Bruno começou a estudar para sua prova às 8 horas da noite do dia anterior, e quando era 8h30 ele parou para jantar. Aí ele falou: meu Deus, mas então ele foi muito bem? E eu tinha tirado, sei lá, 4 na prova. Aí a mãe chegou em casa pistola, assim, ela queria me matar. Brigou comigo, falou que eu passei vergonha na frente do meu aluno e tudo mais. Aí ela falou: próxima vez você vai fazer diferente. Na próxima provas, o que aconteceu? Eu comecei a estudar uma semana antes para a prova dele. Só que eu estudei todo dia essa uma semana antes. Aí eu tirei um 7.4, alguma coisa assim, né? Aí quando eu peguei a prova, ele já olhou pra mim e falou: dessa vez você estudou mais, né? Eu falei: estudei, professor, estudei. Então, às vezes, você não precisa mudar completamente o hábito. Às vezes, começar uma semana antes, faz uma proposta. Se o seu filho não tem o hábito de estudar e não deu tempo de desenvolver, porque, enfim, você não tem as técnicas, você não sabe muito bem como fazer, eu vou falar mais sobre isso daqui um mês. Daqui um mês eu tô programando um negócio muito legal, mas eu vou contar pra vocês depois, mais pra frente. E se você não sabe muito bem como fazer, não precisa mudar completamente. Faz uma proposta para ele começar uma semana antes. Só isso, ele já vai conseguir ter a diferença ali. Filho, eu sei que tem pouca matéria, mas vamos começar uma semana antes? E aí você tenta pegar um gatilho para motivar ele a fazer essa uma semana antes. Porque é só uma semana. Você pode falar para ele, faz como eles fazem com a gente, né? Eles chegam pra gente e falam assim: mãe, posso ir na balada? Não, filho, não pode. Não, mãe, é só hoje. Não, nunca é só hoje. Na semana que vem ele vai chegar e falar: não, mas semana passada você deixou, né? E aí você pode usar a mesma coisa que eles usam com você. Fala: não, filho, vamos fazer isso só uma semana antes da prova, só dessa vez, só pra gente ver como é que é. O que você acha? Não é sempre. E quando você fala não é sempre, eles falam: tá bom, então vou tentar, né? Minha mãe não tá brigando comigo, né? Ela tá pedindo, tô tendo autonomia, vou tentar uma semana antes. E aí depois você usa a autoavaliação que a gente falou, né? Terminou, as notas foram melhores, você fala pra ele: filho, vamos olhar aqui as notas? O que aconteceu? Por que melhorou tanto? Você sabe me dizer? O que você fez de diferente que te ajudou a ir melhor? E eu queria falar um pouco sobre quando você tem mais de um filho, né? E eu vejo isso acontecendo muito. Eu vou falar porque esses casos são muito específicos e tem um caso dentro de mais de um filho que é ultra específico, que é o caso de filhos gêmeos. Eu não sei se você tem filhos gêmeos ou não, mas se você conhecer alguém que tem filhos gêmeos, manda essa live aqui para essa pessoa, porque vai ajudar. A primeira coisa de filhos gêmeos que eu aprendi no meu curso de neurociência lá no Instituto Singularidades. Quando os gêmeos são formados, eles ficam ali um de frente para o outro. Nesse momento, o som que um escuta com um ouvido, o outro escuta com o outro. Só isso já é um estímulo diferente, por mais que eles sejam univitelinos, ou seja, o mesmo DNA ali, né, quase, por mais que eles sejam univitelinos, esse estímulo em lados diferentes do ouvido, consequentemente do cérebro, vai causar um desenvolvimento cerebral diferente para cada um. Olha que maluco, isso na gravidez. Imagina ao longo de 10, 11, 12 anos de vivência, ou enfim, 20, 30. As experiências, a parte fenótipa, né, a parte que o ambiente causa ali de modificação na neurociência, no cérebro do seu filho, que vai influenciar na capacidade de aprendizado, de reter informações, de ser criativo, de tudo que ele vai viver, né, é influenciada desde o momento que ele está na gravidez, está na barriga. Então, não dá para comparar nem irmãos gêmeos. Não dá para comparar. E, normalmente, no caso de irmãos gêmeos, quando eles estão na mesma sala, o que acontece? Um estuda e o outro não. Porque ele pega as anotações do irmão e ele acha que aquilo ali é estudar. Então, um tem a aprendizagem ativa e o outro tem a aprendizagem passiva. E me conta aí, aonde você aprendeu mais, né, sobre futebol? Quando você estava na aula teórica ou quando você foi tentar jogar? Onde você aprendeu mais sobre dirigir um carro? No CFC ou quando você pegou o carro e foi dar a sua primeira volta na quadra? Né? A aprendizagem ativa é muito mais potente para você criar memórias de longo prazo do que a aprendizagem passiva. As duas funcionam, as duas se complementam, mas quando você faz só uma, quando você faz só outra, aí você tem um problema. E no caso de irmãos gêmeos, isso acontece muito. No caso de dois irmãos que não tem nada a ver, por exemplo, eu e minha irmã, a gente tem 3 anos de diferença.
O que acontece, né? É comum os irmãos se compararem. Então, no caso, eu olhava pra minha irmã, ela tinha notas melhores que as minhas. Só que ela tava 3 anos abaixo. Mas eu não entendia isso na época. Isso me causava frustração, por exemplo. Eu queria ir melhor, né? E eu me sentia mal. Ainda mais quando minha mãe brigava comigo porque minhas notas estavam diminuindo. E, principalmente, quando acontece a mudança... Eu pulei essa parte, né? Quando acontece a mudança de ciclo. Então, do ensino fundamental 1 para o ensino fundamental 2, vai ter diferença, vai ter queda de nota, vai ter variação. Os professores vão mudar, vão ser muitas mudanças juntos. Na maioria das vezes, muda a coordenação. Eu sempre recomendo que quando mudar a coordenação, vai falar com a coordenação. Quando mudar o gerente do banco, vai falar com o gerente do banco, né? Porque são as pessoas ali que estão ali para te ajudar. Eu aprendi essa do gerente com o Gustavo Cerbasi. Por isso que eu falei pra vocês. E no caso de mudar de ciclo, do ensino fundamental 2, principalmente pro ensino médio, que é onde os problemas começam mais a aparecer, eles ficam escancarados ali, aí você precisa sim ir falar com a coordenação, pegar um pouco mais de orientação e orientar os seus 2 filhos ali, se você tem mais de um, de que um tá passando por uma mudança que o outro não tá, e não dá pra comparar, porque toda vez que a gente compara, sei lá, se eu comparo essas 2 canetas aqui, né? Vou começar a comparar... Não, essa aqui elas são muito parecidas, né? Eu vou pegar uma diferente mesmo. Pronto. Ó, comparar essas 2 canetas. Qual que é a diferença delas? Sempre que eu tô falando das diferenças, eu tô falando que tá entre elas. Eu não tô falando das especificidades e dos pontos fortes de cada uma. E aí fica muito mais difícil você desenvolver os pontos fortes e a pessoa achar qual que é o seu dom, o seu talento e ter uma experiência de realizações mais fortes. A gente está aqui no nosso escritório hoje, a gente está estudando muito sobre talento, né? A gente fez até um teste, todo mundo aqui do escritório fez, comprei livro para todo mundo, a gente fez um teste, foi muito legal. Foi uma recomendação do Marcelo Egea, da Ser Total, que é uma consultoria de RH aí que está ajudando a gente. E essa parte de talento, quando a gente começa a trabalhar nos nossos talentos, fica muito mais fácil da gente desenvolver as habilidades que não são os nossos talentos. Porque você cria autoestima, você melhora, você sabe que você faz uma coisa bem, fica muito mais fácil de você ter resultados e ter tempo livre para desenvolver as outras habilidades. No momento que você não tem ali um talento muito bem desenvolvido e você fica tentando desenvolver algo que é a sua diferença, né? É a diferença entre você e quem você está se comparando, ou quem alguém está comparando você fica tentando desenvolver às vezes coisas que não são natas para você, que você não tem tanta facilidade. Então, esse momento ali, você vai ter um custo muito maior. Vou falar de TH e vou falar de plano de estudos agora. Bom, primeira coisa, não adianta o pai fazer um plano de estudos se o filho não quer estudar. A primeira coisa que vocês precisam trabalhar é a vontade de estudar do filho de vocês. Porque sem isso, qualquer plano de estudo fica inútil. Eu posso chegar, e eu já vi pais chegando com planos perfeitos, juro. O pai era PMO, planejamento de projetos e tudo mais, o cara super importante de uma empresa, fez um planejamento, tinha até um Excel com um macro e tudo mais, era muito bonito, assim, era bonito de ver. Mas o menino olhou aquilo ali e quando eu perguntei, e aí, vai fazer? Eu não, meu pai não sabe nem dos meus horários, o meu inglês tá no horário errado aí, ele fez tudo errado. Sabe? Então, a criança não via valor naquilo, o adolescente, no caso, não via valor naquilo. E o pai gastou um tempão e se dedicou pra caramba pra fazer aquele planejamento. Quando você for fazer um plano de estudos, se o seu filho estiver motivado, você tem que fazer com ele, não para ele. Esse é o primeiro ponto, tá? Aqui a gente faz, e sempre, faz perguntas, deixa ele criar, dá autonomia para ele. Autonomia é quase que um músculo que a gente exercita ali nos filhos, para que eles comecem a fazer as coisas sozinhos, né? Então, para você ajudar o seu filho a fazer plano de estudo, você pode fazer perguntas. Filho, quais são as matérias mais importantes? Quando que você vai estudar? Como que você vai fazer? E deixa ele criar aquilo ali. Que horas você vai fazer? E é normal, eles não têm noção nenhuma de tempo. Não, isso aqui eu vou estudar 1 hora. Então tá, o seu professor te deu quantas horas de aula? Eu tenho aula com ele segunda e quarta durante 50 minutos. Tá, 1 hora. Tá bom, então você tem 2 horas de aula por semana. Foram aí pelo menos 4 ou 5 semanas, então você tem ali 10 horas de aula que você acha que você vai conseguir estudar em 1 hora. É isso mesmo? Nessa hora fica esse silêncio que aconteceu aqui. Ele fala assim, acho que eu vou estudar 1h30. Alguns chegam nisso, alguns já falam um número um pouco maior, mas leva ele pelo caminho. Faz ele chegar nessas conclusões de que talvez 1 hora para estudar 10 horas de conteúdo não sejam suficientes, né? Mesmo porque ele tem que fazer os exercícios. Aí, se você pegar cada exercício e demorar 3 minutos, se for fazer uma lista de 10 exercícios, vai demorar 30 minutos.
só nessa já acabou, né? Já deu um probleminha ali nas horas de estudo. Então, ajuda ele, leva ele por esse planejamento. Mas, primeira coisa, ele precisa querer estudar. Se você não fizer com que ele queira estudar, você vai ser muito menos efetivo. Eu fiz uma live com o Guilherme Moura, do Seu Filho Vencedor, e ele falou que o plano de estudos é a última coisa que eles fazem lá quando eles estão ajudando as crianças a melhorarem o desempenho. E é a última coisa de 4 ou 5 coisas. Assim. Então, tipo, o plano de estudo é a última coisa que você tem que fazer. O primeiro passo é despertar o gosto, depois você desperta o hábito, aí a gente começa a falar de plano de estudos. Sobre dica especial para adolescente com TDAH, de novo, faz as perguntas, faz ele dar as respostas, escuta, tenha paciência. Eu já vi aqui muitos adolescentes com TDAH, depende muito do nível de TDAH, você pode pedir aí também orientações para o médico, para o psiquiatra que deve estar acompanhando ele. Explica para os professores, é importante conversar com os professores e explicar esse problema que ele tem. E toma muito cuidado para não entrar no papel de vítima. Ah, tadinho, ele tem TDAH. Tudo bem, não deve ser fácil, eu não tenho TDAH, é muito difícil falar sendo que eu não tenho. Mas eu fui estudar sobre isso, eu fui na Faculdade de Medicina do ABC uma vez, estudar com a seção de neuropediatria, para entender ali um pouco mais o que era o TDAH, e vi várias crianças com TDAH. E eu vi ali o sofrimento que eles estavam tendo. Eu vi um menino no celular ali, ele estava jogando, e de repente ele olhava pro lado e pronto. E ele perdeu a atenção dele no joguinho que ele queria jogar. Aquilo dava uma dó e uma agonia assim, gigante. Então, sim, é difícil para eles, mas eles conseguem também. Então, não é porque ele tem essa síndrome, essa questão ali de atenção, que ele não vai conseguir as coisas. Na verdade, a gente tem vários artistas aí super famosos que têm TDAH. Eu conheço um engenheiro super bem sucedido, assim, com construtora, teve sei lá quantos, 200, 300 funcionários, e o cara era hiperativo, e era muito difícil. Eu fui jantar uma vez na casa dele e ele não conseguia ficar parado. Juro, não conseguia ficar parado, assim, aí daqui a pouco ele pega o violão, aí daqui a pouco ele tá falando um negócio, ele fala... Blá, 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 e você se perde, você não consegue acompanhar ele. Mas o cara tá lá, conseguiu fazer. Então, ter esse TDAH é sim algo que vai tornar as coisas mais difíceis para ele, mas não impede. Então, quando você for conversar com o professor, mostra que você tem essa consciência de que não é tadinho, como que a gente pode fazer para trabalhar junto para melhorar o desempenho dele, para que ele seja a melhor versão do que ele pode ser. É esse tipo de discurso que faz com que os professores... Porque senão o professor chega e fala: ai, não, já veio aquela mãe querendo que eu dê nota pro filho. E não é a nota. A nota é só um indicador. É tipo o tanque de gasolina do carro, Você vê ali, o tanque tá assim, de repente ele vai baixando, baixando, baixando. Quando chega ali, acende a luzinha. Acender a luzinha é tipo a nota vermelha. Existe algo que tá com problema, que precisa ser completado. Normalmente a gente não quer apagar a luzinha do tanque, a gente quer encher o tanque, porque a gente sabe o que tem que fazer. No filho, a gente não sabe exatamente o que tem que fazer, aonde que é que a gente precisa encher o quê. Então a gente precisa investigar um pouco mais.